Acho que enquanto o pessoal entra, a gente pode iniciar. A Penha, o Leandro, tá por aí. Pronto, estamos. Bom dia. Bom, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um webinar. Eu sou o Lucas, acho que eu participo aqui com muita alegria desse projeto. Nós estamos há 6 meses com o webinar, então a gente dará início a esse Azevedo Capacita de hoje. Hoje a gente tem como convidados, né, e tem a honra de receber a Maria da Penha Santos, que é presidente do INDE, né, Instituto Nacional de Desenvolvimento, e é diretora da Captei Consultoria, e também o Leandro, que está aí, já apareceu aí com a gente, Leandro Sanches, que é diretor da Captei Consultorias e Marketing Social, também do Instituto Nacional do Desenvolvimento. Acho que o tema de hoje, transformando o terceiro setor, captação de recursos, elaboração de projetos e marketing com inteligência artificial. É um assunto que interessa aí a muita gente. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes dos bastidores aqui sobre isso. E a Maria Penha, né, e o Leandro Sanches, é um prazer recebê-los vocês aqui para poder compartilhar com a gente informações. A palavra é de vocês, agradecer em nome da Azevedo, auditores, e lembrar a todos que nós estaremos gravando. Fiquem à vontade para conversar com todos nós aqui, levantar a mão, abrir o microfone, falar, abrir a câmera, o microfone, falar com a gente ou também perguntar pelo chat. Acho que é a participação de todos, esse é o objetivo do nosso webinar. Tivemos a permissão do Leandro, claro, e da Maria Penha, para que vocês possam interagir com a gente. Bom dia, vamos Bom começar dia. se apresentando aqui. Obrigada. Maria Penha, fique à vontade. Obrigada pela atenção, obrigada pela disponibilidade de todos. Eu sou a Maria da Penha, eu sou presidente do INDE, eu já faço parte do INDE tem 3 anos. O INDE é uma OCIP que trabalha com projetos sociais, começou com automobilismo e esporte, e agora esse ano a gente está indo para a parte de projetos de educação, habitação e saúde mental. Eu venho da área de captação já, da área de PJ, de captação de hospitais, de demais projetos, e a gente também tem a Captei, que a gente auxilia as organizações na captação de recursos. A gente sabe que tem um desafio muito grande aí, e a última webinar eles falaram um pouco disso, na questão de captação de recursos pessoa jurídica, eles falaram de governo, e também da parte de projetos. Então, a gente sabe que captação é um desafio muito grande para todas as organizações. Eu, como presidente do INDE, a gente movimenta mais de 25 milhões por ano em captação de recursos, com projetos, tanto na parte de captação de recursos pessoa física como jurídica. E aí a gente quer ajudar, a gente resolveu também com isso, ajudar as outras organizações, porque faz parte do nosso objetivo também de sustentabilidade, ajudar outras organizações. Então, falando em captação eu acho que o Leandro vai se apresentar rapidinho, e aí eu continuo. Olá, bom dia, obrigado, é uma satisfação. Espero que todos estejam bem, estejam me ouvindo bem. Como eu disse, é uma satisfação estar na presença de todos vocês. O Lucas aí nos apresentou muito bem. Obrigado, Lucas. Obrigado pela oportunidade. Maria, é sempre um prazer estar contigo em qualquer evento, em qualquer manifestação sobre o nosso trabalho. A Maria vinha comentando com vocês sobre o que estamos fazendo e o quanto isso pode impactar na vida de todos que hoje aqui se encontram e também do quanto estamos impactando na vida dos nossos clientes e das organizações a quais estamos aí envolvidos entregando conhecimento. E quando eu digo conhecimento, é algo simplesmente voltado a informar e auxiliar, tá? Por que isso? Porque isso vincula também ao que é o objetivo da inteligência artificial, né? Hoje a gente vai falar um pouco aí sobre como a inteligência artificial está evoluindo, não somente no quesito de marketing, no quesito de gestão, mas também ela está evoluindo na questão de informação e aprendizado.
né? Hoje é bem possível a gente conseguir alcançar aí bons resultados de aprendizado, aprendizado pessoal mesmo, como persona, como evolução, mas também de aprendizado profissional. E hoje é o objetivo deste encontro, é a gente poder enfrentar esta grande inovação com mais destreza e com mais facilidade, né? Porque realmente é algo que nos assusta em alguns momentos. Acredito que a maioria aqui se encontra na minha geração também, já tenho 42 anos, alguns um pouco mais jovens, mas para nós essa questão de algo que nos responde com tanta facilidade e automatiza nossas atividades, nos assusta um pouco. Foi assim em 94, quando eu ganhei meu primeiro computador, então eu fiquei bem embasbacado, por assim dizer, e de lá para cá eu me tornei alguém que fica fascinado com inteligências artificiais, por assim dizer, né? Então, é isso que vamos falar hoje. Maria vai falar um pouquinho mais sobre o que ela entende como necessário de captação de pessoa física, e junto com ela eu vou aí abordando o tema e introduzindo como a inteligência artificial ela auxilia nesse processo, né? Então, a gente vai junto com um bate-bola aí, trocando informações e respeitando a oportunidade de todos de falar. Então, vamos seguindo aí. Tá bom? Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Muito bom. Tá, a gente vai falar um pouquinho de PJ, só passar rapidamente, porque eu acredito que isso já é um assunto que todos saibam e a gente enfrenta aí captação de recursos pessoa jurídica. Então, a gente sempre tem que se preocupar com o objetivo bem definido dos nossos projetos, como organização, o que a gente realmente quer com esse projeto, que a gente, falando de hospital, o que realmente a gente quer alcançar, onde a gente quer chegar, de recursos com esse projeto, tanto da parte de infraestrutura quanto da parte para manter a organização, uma planilha de custos alinhada com o projeto e bem elaborada. Isso é muito importante a gente saber. Eu sei que a gente fala, todo mundo já ouviu isso, mas isso é quando a gente faz consultoria dentro das organizações, a gente percebe que ainda isso é uma coisa que não é bem elaborada, não é bem feita. Profissionais capacitados na elaboração de projeto, então a gente tem que ter profissionais que a gente saiba, que saibam o que estão fazendo, que entendam o DNA da organização, entendam qual é o objetivo daquilo, elaborar e captação, manter as áreas da organização integradas. A gente sempre, eu aprendi isso, já tem mais de 10 anos, que uma organização, ela acaba sendo, ela é um PJ, ela é uma empresa, e como uma empresa, ela precisa ter todas as suas áreas integradas, tanto a área da diretoria, de compras, mídias sociais, criação, designer, captadores, gestores, marketing, porque todos estão com o mesmo objetivo, que é trazer recurso e atender aquela demanda e aquela comunidade, aquela cidade, etc. Que são as áreas de uma empresa normal. As organizações têm que entender que elas precisam de recurso, que elas precisam manter a organização e o salário também, porque tem a questão do salário de todas as pessoas que trabalham dentro de uma organização. Os projetos eles têm que ser contínuos de relevância, alinhados com os objetivos, né, da empresa interessada com o seu projeto. É importante também a gente ter um relacionamento com os nossos doadores e empresas, tanto PJ quanto PF, né, pessoa jurídica e pessoa física, porque esse relacionamento, isso eu vi muito ao longo desses anos e aprendi que se a gente não tiver um relacionamento bom com o nosso cliente, a gente não vai conseguir com que ele sempre seja um doador contínuo para a gente, tanto empresa quanto pessoa física. A gente tem que saber que a gente tem que fazer um estudo muito profundo na empresa que vai doar, para ver se a empresa doadora tem os valores, né, os valores que ela acredita para doar para um projeto, ele está bem alinhado com o que a gente tem de projeto. Então, fazer uma pesquisa de quais os projetos e o que ela apoiou ao longo de, no mínimo,
que hoje mudou muito. A gente fazia isso em 5 anos, mas hoje, depois da pandemia, as coisas mudaram muito. Então, a gente não consegue... em um ano já mudou muita coisa. Então, no mínimo, 2 anos a gente tem que ter aí, sabendo o perfil dessa empresa doadora. Ah, ele está doando para cá, ele está doando para cá, ele está doando para essa causa, para a gente conseguir atendê-lo da melhor forma possível. E aí, pegando o link aqui da Maria, vamos já adentrar aí um pouquinho sobre como a inteligência artificial pode nos ajudar nesses processos, tá? Vamos imaginar aqui uma situação onde você precisa encontrar a sua personalidade dentro da empresa. Imaginemos aqui onde você, como gestor da organização, além de ter o branding book, além de você ter toda o descritivo de como funciona cada área, você deseja compreender com profundidade quem é você e quem são os seus colaboradores e como cada um vai atuar nesse processo. Hoje a gente consegue, com um prompt de comando, trazer aí uma persona no chat GPT, que é o que eu acabo utilizando com mais recorrência, com um simples prompt de comando. O que seria um prompt, né? A gente entende hoje que é uma descrição, ou seja, você descreve aquilo que você quer que a inteligência artificial venha fazer, ela lhe traz toda a informação que ela encontra em seus bancos de dados para que você possa aplicar. Então, é possível, e hoje nós fazemos isso, tá? Quando prestamos as nossas consultorias, quando uma empresa nos mostra, ou organização sem fins lucrativos, nos mostra que seus processos não estão automatizados. Então, começamos a mostrar o que cada funcionário, o que cada elemento daquela organização está realizando e como ele pode realizar de uma forma não melhor, mas de uma forma mais automática. E isso auxiliado pela inteligência artificial. Um descritivo que eu costumo utilizar é pedir que a inteligência artificial ela se comporte como tal, ou seja, eu escrevo comporte-se como um gestor de RH e avalie o funcionário que executa determinada função, descreva a função que ele está executando, e aí prossigo no descritivo, dizendo, e eu gostaria que toda a automação desse processo de trabalho dele seja descrita. Ao fazer esse pequeno descritivo, a própria inteligência artificial já me traz qual é o passo a passo dessa automação. E aí, qual é a confiança que nós temos, né, desse descritivo? Sabemos que você também, para certificar este plano que ele acabou de lhe trazer, você pode utilizar já uma notória ou vasta gama de livros, né, de pessoas com autoridade, e pedir para que ela compare o que ela acabou de criar com os ideais desses autores. E aí sim você vai ter uma abordagem real sobre. Então, seguindo essa visão, quando a Penha nos diz aqui que a gente pode imaginar aí um ambiente onde os doadores, né, sejam recorrentes durante 2 anos, nós podemos aí imaginar que, desde lá do início, na criação do projeto, nós buscamos identificar o doador ideal. E nessa busca, com os descritivos corretos, a gente é capaz de encontrar este doador hipotético ideal e buscar uma empresa. Ao fazer essa busca, seja no Google ou nas nossas bases de dados, a gente também pode utilizar a inteligência artificial para linkar esta persona do doador, todos os interesses, as atividades que ele já executou na questão filantrópica, ou até mesmo em aportes para projetos de leis de incentivo, onde a gente encontra no Transfere Gov, né, na transparência, doadores em potencial, e trazer essa persona para a inteligência artificial e linkar ela com os objetivos do projeto. Nossa, Leandro, está muito lúdico, né? Vamos utilizar aí um exemplo prático. Na minha última pesquisa e criação de persona, eu encontrei aí uma empresa, não vou citar nomes, que já fez um aporte na cultura para um cinema aí ao ar livre.
coloquei o nome dessa empresa no Bard, aqui eu estava utilizando o Google, e pedi que ela me mostrasse o que essa empresa, né, tem de social, qual é o ESG dessa empresa. E o Bard me traz todo um descritivo de ESG dessa empresa. Com base nisso, eu coloco os objetivos do meu projeto, criado por nós, e ele faz um link. E assim eu consigo, ao entrar em contato com a empresa, conversar com mais leveza, já integralizando esses ideais. Então, a inteligência artificial nesse processo ele é bem interessante, né? Eu acredito aí que a gente pode estar aprofundando um pouco mais no decorrer da conversa e disponibilizo aí no material alguns descritivos para a gente poder entender um pouco melhor de como isso funciona. Desculpa, Maria, mas eu acabei tomando um pouco a sua fala. Com licença. Sem problemas. Que eu acho que ao longo do que a gente vai falando, você vai inserindo, porque a questão da inteligência artificial agora, ela entra do começo ao fim mesmo, como você falou. Então, na parte de captação de pessoa jurídica, eu acho que a gente não tem muita coisa, né? Eu acho que é o dia a dia mesmo, trabalhar o dia a dia. Então, o relacionamento com os doadores que a gente fala, empresas, né? E aí a gente acaba caindo na questão da captação de pessoa física. Eu acho que esse é um dos maiores desafios hoje que a gente está aprendendo a lidar, é como trazer um doador pessoa física recorrente. Aquela doação pontual, aquela doação, aquele relacionamento com aquela pessoa física, para que a gente consiga, que ele entenda que a gente precisa daquela doação o ano inteiro. Então, a captação de pessoa física, ela viabiliza o acesso a uma receita, que ela pode ser destinada, né, ao pagamento de custos fixos. Então, quando a gente fala de elaborar bem um projeto, elaborar bem uma planilha de custos e bem um orçamento da organização, é saber separar isso. O que a gente consegue com aquela doação já carimbada que a gente fala, que é aquela doação que já vai ter aquele projeto que a gente não pode mexer, e como é que funciona a questão de aluguel, luz e outras questões como é que a gente vai bancar isso? Eu fiz captação no Hospital Amaral Carvalho, em Jaú, e ali eu aprendi bastante com relação a isso. Então, a gente fazia projetos para poder comprar um equipamento, adquirir um equipamento, mas ainda tinha a questão de como manter um funcionário para utilizar aquele equipamento, como manter a estrutura daquela sala. Então, tem tudo isso que a gente precisa entender para viabilizar. E quando a gente faz isso, a gente tem a manutenção da organização através de captação pessoa física. A gente tem que criar uma trilha. Existe também a questão de criar uma trilha com aquele doador e uma trilha de projetos contínuos para manter a organização. Então, a gente tem aquele projeto para um equipamento que a gente escreve lá, submete, e vai ter lá em oncologia, em Pronas, em todas as leis de incentivo, mas a gente também tem aquele doador em que a gente vai se comunicar com ele todo dia, praticamente. Ele todo dia vai ver alguma coisa nossa, todo dia ele vai entender como que a gente... É um bate-papo com o cliente, né? Um bate-papo com aquele doador. E aí, com isso, a gente consegue fazer a manutenção da instituição. A captação de recursos com pessoa física, ela acaba nos aproximando também do doador institucional. Isso quer dizer que aquela pessoa física que a gente está conversando, ela pode ser diretora, ela pode ser presidente, ela pode ser o RH, ela pode ser o marketing de uma grande empresa. E com isso, nos ajuda na questão de falar, olha, tá, você já doa, mas assim, posso apresentar o meu projeto para a sua empresa? E aí isso já aconteceu muito comigo, de falar com uma pessoa física e que depois ela conseguir me apresentar e me colocar dentro da empresa para poder fazer a captação pessoa jurídica. E aí, com isso, a gente consegue oferecer boas oportunidades de curto e médio prazo para fazer essa captação. Fora isso, a gente pode ter outras formas de captar,
que acredito que todo mundo já saiba, mas que também a gente aproxima o captador pessoa física, que é através de venda de produtos, através de palestras. Hoje a gente tem dentro do INDE, a gente tem projetos já para 2024 de palestras o ano inteiro para a gente poder trazer recurso através dessas palestras, pensando em palestras de saúde e bem-estar, saúde mental, que é um tema muito importante, que está realmente sendo um tema muito importante agora, depois da pandemia, para falar de saúde mental, depressão, suicídio, ansiedade. Então, o INDE, ele criou esses projetos para falar de dores crônicas, para falar de como trabalhar as dores, e aí com essas palestras que a gente já começou a comercializar, a gente vai manter a organização no próximo ano. Então é importante a gente entender todas as oportunidades de contato com os nossos potenciais doadores, porque a gente consegue gerar um dado, né, registro de dados que viabilizam as estratégias. A gente sempre se preocupando, né, com as regras de LGPD. Quer falar alguma coisa? Eu acredito que, além disso, e trazendo para a inteligência artificial, alcançar o público-alvo e o engajamento nesta questão, ela se torna essencial. Hoje a gente desenvolve aqui um método de pipeline, um método de vendas trazido do Marketing 4.0 para as organizações sem fins lucrativos. E com isso a gente tem o CRM, a gente tem toda essa parte do comercial, capacita o nosso comercial com o auxílio da inteligência artificial. Então, eu acho que as organizações, ao compreenderem que o processo de trazer a inteligência artificial para dentro de uma organização e trazer essa automação, ela é capaz de não nos auxiliar somente em pequenos detalhes, em momentos de criação, mas ela é capaz de realmente superar um obstáculo desafiador. Ou seja, uma comunicação eficaz, uma estratégia de marketing, algo que nos aproxime do nosso objetivo em manter fiéis doadores. Essa é a palavra que eu gosto de utilizar, fidelidade, né? A inteligência artificial, ela compreende que você, como operador no descritivo, você necessita impactar o seu público-alvo. E, normalmente, a gente está habituado a conversar e se comunicar da forma que nós somos criados. E o que não é o que acontece quando você dá um simples comando para uma inteligência artificial, onde você pede uma voz, ou seja, você pede que o texto que virá ali na sequência para atingir o público-alvo seja trazido para você utilizar na sua comunicação pelo WhatsApp, que também está automatizado pela inteligência artificial. Você pede que ela crie um texto com uma voz cativante, uma voz que atraia o cliente, e aí você coloca o assunto. Então, a própria inteligência artificial, ela não tem o discernimento de, bom, eu tenho esse histórico na minha rede neural, onde eu converso com a pessoa assim ou assado. Não, não. Ela traz o que funciona. Então, ela vai te trazer ali uma conversação onde realmente você vai ter gatilhos, vai ter chaves, palavras-chave que vão fazer com que o cliente fique interessado, fique aí engajado na ação. Normalmente ela usa o método AIDA, que é de chamar a atenção, mostrar a intenção da sua conversa, direcionar e chamar para a ação. Isso funciona muito bem. Então, essa visão da inteligência artificial nos nossos processos diários, ela é muito convincente hoje. A gente já está vivendo isso no WhatsApp, né? Você consegue colocar aí no seu WhatsApp a inteligência artificial no seu teclado, né? Na hora que você está digitando um texto. Isso facilita muito para o comercial, principalmente quando passa do que está robotizado para o pessoal, né? Aqui nós utilizamos a nossa equipe, a primeira abordagem na captação do lead, por exemplo,
uma abordagem lá onde fica piscando na tela a telinha do WhatsApp, a pessoa clica, começa a conversar de forma automática com os nossos descritivos, criados pela inteligência artificial, e em algum momento ela solicita falar com alguém. E neste momento é que a inteligência artificial ainda nos ajuda. Então, o nosso comercial ele está ali conversando, mas no WhatsApp ele já está sugerindo qual tipo de conversa deve ser colocada, mantendo o objetivo de trazer a fidelidade do cliente para a conversa, transformar ele em um doador recorrente. Isso é algo inovador e é algo assustador, porque a gente acaba caindo, eu não sei se vocês são fãs de ficção científica, mas eu sou, né? A gente acaba caindo aí em alguns, dentro de algumas séries aí, como Black Mirror, onde você é, é conduzido por uma inteligência que você nem sabe de onde vem, nem você não sabe por que você está comprando aquilo. Enfim, é algo que nos assusta bastante, mas nos ajuda bastante também. Então, eu acredito que minha contribuição agora é essa. Obrigado, Ô, Maria. Leandro, antes da Penha continuar, é, é possível hoje a gente fazer com que a inteligência artificial ela possa levar em consideração um perfil também regional ali de determinado projeto? É possível a gente... Porque você falou aí, você tem o comercial também. E assim, o comercial, eu acredito que ele vai focar, e dependendo do que é o projeto e da onde esse projeto está situado, é possível que a inteligência nos ajude também dessa forma. Sim, Lucas, é possível você criar essa abordagem, né, regional, ver o interesse, né, sobre aquele público. Normalmente a gente usa mecanismos de busca para saber se o nosso produto naquela região ele é viável, por assim dizer. Já com o apoio da inteligência artificial, você pode utilizar esses dados que você fez a sua busca e pedir para que ela vá além. O Bard hoje nos ajuda muito, tá? Porque por conta do banco de dados dele da Google. Então, eu costumo utilizar essa abordagem na própria elaboração do projeto, viu, Lucas? Ou seja, os meus projetos hoje, eu anteriormente, antes de adaptar a nossa empresa, né, para o uso da inteligência artificial, eu levava em torno de 15 a 30 dias para a elaboração de um projeto. Ele do início ao fim, encontrando pessoas, fazendo toda essa pesquisa e tentando regionalizar e tentando criar a operação de abordagem. Hoje, a gente consegue em 8 horas, Lucas. 8 horas criar um projeto, cara. Olha só. Claro, vem todo um histórico, né? Um histórico de descritivo, um histórico de abordagem, de pesquisa e tal, mas em 8 horas você já conseguiu encontrar o seu público-alvo, se funciona, a região, se ela aceita o seu produto, você consegue encontrar como falar com essas pessoas, quais os mecanismos de mídia que você vai utilizar e que vai impactar mais o seu cliente, e o quanto você tem que investir em mídia paga para alcançar o maior público, além daquele já encontrado. Então, sim, Lucas, é possível, cara. Show. É possível. Penha, desculpa, tá? Atrapalhei. Imagina, essa é a ideia, que a gente vá assim, alinhavando todas as informações. Seguindo o que vocês estavam falando, a implementação de qualquer estratégia, é importante a gente saber o nosso público-alvo e nosso público potencial. Então, os interesses, preferências, motivações, necessidades. Para a gente fazer o encantamento da pessoa física, a gente precisa conhecer a nossa organização e ter algo bem planejado, bem pensado e planejado. É óbvio que a gente também precisa de ferramentas, né? Ferramentas de análise de SWOT, planejamento estratégico, desenvolvimento de personas, que aí a gente cai na questão do telemarketing. Buscar, através de ligações telefônicas, na maioria das vezes, através de uma central de PBX. A gente sabe que isso tem um custo, tá? Pensando em pontos positivos, a gente vai ter um recurso captado
que vem de um valor bem maior se a gente tiver um grande número de doadores, diversificando a captação, e a gente tem os pontos aí, que a gente diz que é pontos de atenção que a gente tem que ter, no custo, na questão do custo, da demanda, de montagem de uma estrutura para a contratação de pessoas. Então, a questão da captação hoje de pessoa física, a gente tem outras, como o ChatGPT agora, outras formas de nos auxiliar para a gente não ter um custo tão grande com relação a essa captação pessoa física. Mas é muito importante a gente entender o nosso público, a gente criar essa trilha de captação, para a gente entender, criar uma historinha, né? Criar uma historinha para o cliente poder acompanhar com a gente. Então, ele vai acompanhando essa historinha que a gente cria para poder chegar nele e falar, poxa, eu quero ajudar essa organização. É óbvio que cada pessoa, né, cada persona, ela tende para um tipo de social. Então, tem pessoas que querem ajudar a questão de pet, idosos, oncologia. Nem todo mundo vai ajudar tudo. E, às vezes, realmente, nem todo mundo vai conseguir ajudar todo mundo. Então, essa é a ideia com relação a gente falar de captação pessoa física. E aí, pegando esse gancho e juntando com o que o Lucas estávamos aí me perguntou, semana passada nós tivemos aí um episódio legal, Lucas. Um dos nossos clientes, ao qual utiliza a inteligência artificial e a nossa plataforma, né, de abordagem de marketing, ou seja, toda aquela parte do comercial, nos questionou e ficou até um tanto quanto surpreso, porque nós temos aí um retorno de 8% de satisfação quando a abordagem da inteligência artificial é efetiva, tá? Então, as pessoas vão lá, interagem no chat e tal, e a inteligência artificial está automática conversando. E ele me questionou, Lucas, Leandro, qual é o nível de humanização capaz de aumentar esses 8%, né, inserido na inteligência artificial? Eu tomei isso como um desafio. E aí a gente foi em busca de saber como humanizar um pouco mais essas tratativas. E aí eu te confesso, quanto mais informação você coloca, mais informação a inteligência artificial recebe e mais orientação e descritivo você dá, maior é o número de respostas dessa humanização você tem. O que isso quer dizer? De 8, a gente subiu para 12. Por quê? Porque eu pedi para que a inteligência artificial fosse mais humana, interagisse de uma forma mais simples. E aí eu falei, não. Ou seja, até onde isso vai, né? E aí eu estava conversando com um colega que estava falando do evento que o Pablo Marçal participou, que é o Iron Man e tal, e ele estava correndo com um robô enquanto ele estava fazendo a sua prova, né, de corrida e tal. E esse robô ia conversando com ele, fazendo questionamentos. Eu falei, nossa, em breve teremos aqui um auxiliar robótico aqui para bater um papo de tão humanizado que se encontra hoje, né? Então, o que a Maria estava comentando é a proximidade. Eu vejo que sim, hoje, Lucas, a gente tem não só essa visão de regionalizar, mas também de humanizar com o apoio da inteligência artificial. A gente faz uma busca e tal, mas consegue entender o que cada um, como pessoa, deseja. E isso assusta, tá? Eu não tô aqui falando, mas isso me assusta saber que eu estou olhando para a tela do computador e ele está identificando tudo aquilo que eu estou desejando, até mesmo sem saber que eu desejo, só por conta de eu estar olhando para a tela do computador. Bem legal, cara. Eu me fascino. Maria? Pensando na questão, então, que a gente está falando de captação pessoa física, a gente tem a questão do custo, né, para se montar uma estrutura, de telemarketing, mas hoje a gente consegue, com a inteligência artificial e com um bom treinamento, uma boa capacitação, a gente consegue reduzir muito esses pontos de atendimento de telemarketing. Então, a gente consegue também, através de WhatsApp, através de outras formas de comunicação, a gente consegue reduzir bastante
esse custo para esses pontos de atendimento de telemarketing e a gente conseguir ter um resultado maior. Antes, eu já trabalhei em pontos de telemarketing, nessa parte de capacitação de pessoas para vendas, para treinamentos, e a gente tinha aí um ponto com 12, 15, 20 atendimentos. Hoje a gente consegue reduzir, dependendo do tamanho da organização, dependendo de uma série de fatores, a gente consegue reduzir aí para 4 pontos de atendimento, 6 pontos de atendimento no máximo, a gente consegue ter aí um retorno muito grande em captação de recursos pessoa física. Então, é muito importante a gente começar a tentar, que a gente sempre fala a mesma coisa, mas a gente tem que fazer muito mais, né, com muito menos hoje. Pensando que a gente a minha organização, o INDE, ele é um PJ. Eu sempre falo isso para a nossa equipe. Gente, todos nós somos um PJ. A gente tem que conseguir fazer mais com menos, sempre, cada vez mais, porque a gente consegue atender o maior número de pessoas sempre no objetivo do nosso projeto. A gente tem aí também outros tipos que eu acredito que todos saibam. Bem, desculpa te interrompendo, só para não perder a passagem, mas eu fico pensando assim, na estrutura hoje, como que é a estrutura das entidades? Porque eu tenho certeza que as pequenas, ela não tem uma estrutura para isso, né? Para essa captação de recursos, assim. Eu falo tanto estrutura gerencial, mas quanto estrutura física mesmo. Qual que é a Sim, realidade hoje, né? Não, a realidade é que as organizações não têm realmente recurso para poder manter uma estrutura com tantas pessoas. Mas o que a gente vai aprendendo é assim, hoje, 85% das organizações, eu acho que em organizações no geral, elas não têm nem site. Elas não conseguem nem ter um site. A gente costuma entrar nas organizações e ver que a minoria tem um site bem estruturado, um site ali que leva para doação e etc. Agora, e aí, puxando esse gancho, o que a gente costuma fazer, Lucas? Por exemplo, nós pegamos aí uma organização há 6 meses atrás que realmente estava nesse processo que você me falou, né? Elas são não tem todo esse dinheiro para investir em captação. E aí nós oferecemos o serviço e também o apoio, né, de utilizar algumas ferramentas, como Salesforce, CRM, enfim. E aí o que chegamos a constatar? Eles não tinham a facilidade, porque há algumas organizações que as pessoas não estão interessadas em aprender questões sobre marketing, questões sobre marketing digital, e também não têm condições de contratar um marketing para aquilo. E aí, nesse momento que uma consultoria e um treinamento pode ajudá-los, e também, caso haja a possibilidade, a contratação de um serviço padronizado, que hoje é o que a gente faz, né? Ou seja, a gente traz para eles, para as pessoas, fazendo um merchan aqui, a gente traz para as pessoas uma gestão de projetos, onde elabora projetos com início, meio e fim, a gente traz a gestão do comercial, a gente traz pontos de marketing de vendas, nós trazemos também possibilidades de elaboração de projetos para leis de incentivo, consultoria em questão documental, tudo isso por um preço justo, baixo custo. Aí você fala, mas como assim, Leandro? Imagina o seguinte, para essa organização, Lucas, se ela tivesse a oportunidade de contratar todo mundo que ela precisa, quem seria? Um gestor de projetos, um gestor de captação de recursos, um captador de recursos, o comercial, aí com 4, 5 pessoas. Se você pensar nisso tudo, ela teria que investir, Lucas, de 20 a 30 mil mês. Tá? Até mais, porque um salário de gestor hoje não custa menos que 10 mil. E aí você fala, Leandro, mas é muita coisa. Tem associações aí, organizações que criam projetos de 100 mil, 200 mil, para buscar uma emenda ou para tentar uma renda recorrente de pessoa física e tal. E aí eu falo para você, é por isso que hoje, devido à inteligência artificial, a gente oferece com valores bem abaixo do mercado, onde você pagaria somente 1 ou 2 profissionais e tem toda a equipe inserida por conta da inteligência artificial. Então,
é isso que facilita, Lucas, é conhecimento. Então, eles Eles podem podem aprender aprender. sobre como fazer, sim, leva tempo e pode ser que não obtenham o recurso como eles necessitam no momento. Então, é interessante buscar conhecimento, tá? E é isso. Só antes da Penha continuar, eu tenho umas mensagens da Cintia, ela contribuiu um pouquinho com a gente. Ela falou que ela organizou todo um evento na comunidade religiosa com a ajuda da inteligência artificial. E ela falou que a inteligência artificial propôs até a passagem bíblica, conforme o tema do evento. E ela falou também que ela levaria 2 dias para elaborar. Ela fez em 1 minuto com a inteligência artificial. Ela contribuiu bastante, a Cintia, ela sempre participa com a gente. E eu achei bem Exatamente. bacana a contribuição dela. Esse é o engajamento que a gente precisa, mostrar os pontos positivos, viu, Anny? Porque o medo nos traz uma temerosidade, a gente fica temendo aquilo, né? E aí, essas informações é o que faz com que a gente consiga crescer e evoluir bastante. Realmente, em 1 minuto, 2 minutos, você consegue criar uma campanha, gente. Mas eu rio porque eu já estou há 12 anos, né, trabalhando, a Maria também. A gente levava aí em torno de 1 semana a 2 para criar uma campanha do início ao fim, com material. E hoje eu vejo aqui com a minha equipe, eu só dou a ideia, e em questão de 2 minutos ele já fala, Leandro, o que você acha dessa sugestão? Eu falo, tá, mas você foi rápido demais, rapaz. É Sabe? até um pouco assustador, né? É mesmo. Espanta a gente, porque a gente não Sim, está acostumada com essa rapidez, né? sim. A Bem Elis, interessante. a Elis levantou a mão, vai falar com a gente. Oi, bom dia a todos. Bom dia. Bom Eu queria só dia. fazer uma contribuição, na verdade não é nenhum pensamento meu, mas é um pensamento do Dr. Tiago, que é do nosso jurídico, que fala muito sobre a ferramenta que o pessoal está usando hoje como inteligência artificial para várias coisas, né? E a gente estava esses dias conversando a respeito disso, né? Ah, vão acabar as pessoas? Daí ele fez uma defesa, né, à inteligência artificial que eu achei muito interessante. Ele falou, Elisa, não vão acabar as pessoas vão ter que se adaptar a saber fazer as melhores perguntas. Então, quem ficará no mercado e quem se engajará nessa vibe de inteligência artificial são as pessoas com capacidade intelectual alta de fazer as melhores perguntas. Eu achei super interessante. E eu acho que é o que vocês propõem, né? Exato. E por um custo, aquilo que você falou, muitas vezes nós não temos na instituição essas pessoas capacitadas Sim, para fazer as perguntas corretas, e talvez seja sim. o que vocês trazem, né, Leandro? Não Exato, sei. exato. Não sei se é Não, isso. é isso mesmo. Essa visão, eu também sou um jurista e eu concordo com ele, tá? Eu sou pós-graduado em Eita! Direito aí, então, Ai, e eu acho essa visão essencial. É saber que aquele que tem liberdade, eu gosto muito do Sartre, né? Ele trazia sobre o existencialismo e dizia que a liberdade é o ato de você ser capaz de entender que a sua essência, ela precede a sua existência. Isso quer dizer, ou seja, eu não sou o que eu faço, eu sou como eu me vejo. Então, essa inteligência artificial, ela tira um pouco da nossa visão de eu só existo para. Eu só existo para esse tipo de trabalho? Não. Eu tenho a minha essência. Qual é a minha essência? É obter conhecimento e viver em comunidade. Tá, mas e agora está entrando uma nova tecnologia, o que eu faço com isso? Tá, ele vai me tirar meu emprego? Não. Eu vou aperfeiçoar meu conhecimento, vou me isso sentir mesmo. essencial e aí eu vou contribuir com a sociedade de outra forma e vou continuar evoluindo. Então, eu acho isso excepcional. Evoluir intelectualmente, né? Porque Exatamente. muitas vezes é como se fala, né? Depois da calculadora, do Excel, a gente não sabe mais Sim, fazer continha de cabeça. sim. Mas aí abriu outras oportunidades dentro da nossa cabeça, que a nossa caixinha é ilimitada, aprender outras Exato. coisas, né? Então, eu acho Sim. que nós temos que ter uma visão
é bem aberta para a inteligência Sim. artificial e eu acho o assunto muito interessante. Obrigado pela colaboração. Olha, a gente tem mais uma contribuição no chat, seguindo essa linha de raciocínio. A Fernanda da Santa Casa de Matão, ela contribuiu, dizendo que a adaptação às ferramentas da inteligência são essenciais, pois quem sabe utilizar hoje já está anos-luz avançado. E essa ferramenta não necessita de muito investimento, e sim de captação para utilizar a ferramenta. É. É exatamente o que vocês estavam conversando. Sim, obrigado, viu? Obrigado, é verdade. Maria, por favor. Tá. Então, seguindo o que vocês estão falando, o que o Lucas estava perguntando, sim, hoje as organizações elas não têm realmente, a maioria não tem tanto recurso assim. Mas existe eu acho que tem que ter uma mudança de mentalidade. Eu tô nisso. Quando eu comecei, eu achava que eu não servia para isso. Eu falava, meu Deus, eu não sirvo para isso. Até eu entender um pouco como é esse universo do terceiro setor e das organizações e de projetos. Então, as organizações têm que entender que elas também precisam se capacitar e elas têm que investir em algumas coisas. Não tem como você fazer isso se você não investir. Só que o que a gente foi entendendo é que o investimento, a questão do SG, tem que ter um investimento com resultado, um investimento com propósito, porque senão realmente vai gastar dinheiro à toa. Foi falado no último webinar lá com o pessoal do GRAAC, da Santa Casa, lá do Amor, né, do Hospital do Amor, que custa também. Um captador de recurso, um profissional, ele também custa. Essa mentalidade que eu ouvi muito, mas você quer ganhar por quê? Porque é um trabalho, porque todo mundo que está dentro do hospital, eu ouvia muito isso no Hospital de Jaú, eles precisam também ter salário, eles também, o administrativo, o financeiro, eles precisam também. É aquela questão, se eu não tiver condições para chegar em casa e ter comida, e ter a minha família bem assistida, como é que eu vou ajudar os outros? Então, a gente foi pensando também, ao longo disso, de otimizar recursos. Então, o profissional dentro dessa organização bem capacitado, e a ideia que eu sempre falei, eu não quero passar a minha vida inteira dentro dessa organização. Então, a ideia de que eu não vou, eu não tenho condições de pagar. Às vezes, não é que não tem condições de pagar, não está bem estruturado, entendendo que aquele recurso bem administrado, ele pode também servir para pagar aquele profissional para trazer mais recursos para você. Então, hoje, e é uma coisa que é minha opinião pessoal, as empresas, organizações, elas querem muito manter o CLT. Ok, eu acho interessante, seguro, tem um seguro ali de um salário mensal, tem um seguro de FGTS, uma série de questões. Só que realmente é isso, é essa questão. Eu já trouxe mais de 1,5 milhão, 2 milhões em um projeto, sem ser CLT, porque me interessava ter aquele recurso, porque eu ia ganhar em cima de captação e eu ia conseguir trazer recurso para a organização. Então, eu acho que essa mentalidade tem que ser um pouco trabalhada. Não estou nem questionando o que é certo ou errado, não é isso aqui. É questionar a mentalidade dos gestores dentro das organizações e engajar as pessoas dentro. Eu aprendi muito também em organizações que cada um tem que entender a sua importância dentro daquele projeto. Como eu falei, as áreas integradas. A pessoa de comercial, a pessoa do marketing, a pessoa até que atende o telefone, ela tem que entender que ela é importante. Então, é o seu público interno e o seu público externo. Então, isso é importante também fora a inteligência artificial, que hoje está chegando para auxiliar. Todos têm que entender isso. E aí, pensando nisso, a gente tem que pensar, continuando, né, na sequência de vários tipos de captação, a gente tem que pensar na questão da pessoa física, grandes doadores, como é que a gente vai encantar esses grandes doadores, como é que a gente vai falar com eles? Cada público é um público diferente. A gente tem que saber falar com o nosso público. O público de grande doador, daquele empresário que é o CEO daquela empresa, que faz uma doação pessoa física, ele tem uma forma de abordagem diferente, ele tem uma forma de se comunicar com ele diferente.
assim como o doador recorrente, aquele doador que vai dar R$ 30 por mês de um projeto de uma organização religiosa, ele tem que saber o que ele vai ter de volta, mas são públicos diferentes, para a gente poder se comunicar. O face-to-face, aquela coisa que o Médicos Sem Fronteiras faz muito bem. A gente teve contato com o pessoal do Médicos Sem Fronteiras há um tempo atrás, e é muito interessante como eles fazem esse trabalho. Eles fazem esse trabalho assim, de forma magnífica. O face-to-face do Médicos Sem Fronteiras, a doação de pessoa física internacional, como é que a gente traz esse recurso de lá de fora para cá para dentro, como que a gente vai falar, porque isso é um recurso sem editais, como é que a gente faz com que a gente teve contato com o pessoal da fundação lá do Lewis Hamilton, né? Agora na parte de teve a Fórmula 1, a gente conseguiu teve um retorno deles, que eles querem investir, o pessoal da fundação dele quer investir aqui no Brasil. Então a gente tem que pensar também como que a gente vai trazer recurso através de locação de imóveis. De repente a gente tem aí, a organização tem um imóvel que ela pode, de repente, fazer essa locação. A gente tem várias formas de falar de captação. Eventos, a gente saber montar um evento corretamente, para que isso traga um retorno para a gente. E aí, pegando esse gancho, o que vem na mente é o seguinte: tá bom, eu vou contratar uma empresa para captar recurso e fazer meus projetos, porque eu achei interessante e eu quero saber em quanto tempo eu tenho um retorno. E aí, por que que eu peguei o gancho da Maria, né? Porque ela veio falando aí, iniciou explanando sobre a visão do captador de recursos e toda essa parte de captação que normalmente é vista como seletista. E aí, pegando o gancho da última manifestação aqui da Anne, falando sobre o quão é importante, né, uma pessoa estar capacitada, né, para isso. E aí você pensa o seguinte: se eu tiver que pagar para o meu captador, e eu tenho ele seletista, se aperfeiçoar, eu vou gastar um pouco mais. Porque vamos combinar, né? Nenhum profissional que trabalha seletista, se ele não vê o benefício profissional na sua carreira, de benefício financeiro dele aprender sobre, ele não vai investir o próprio dinheiro, porque ele prefere pagar a conta de água e de luz do que gastar R$ 90 num curso aí no Coursera ou em outras plataformas, tá? Sobre gestão ou sobre inteligência artificial ou criação de projetos. E aí, voltando, você contrata uma empresa que busca isso, que faz e lhe entrega isso, com um custo bem menor. E você vai ter a oportunidade aí de ter um profissional, que não é onde você não vai pagar os impostos de um seletista, que ele está engajado. Ele tem que se engajar. A pessoa que não tem o autônomo, eu comecei assim, ela tem que se aperfeiçoar. Então, sim, Anny, é essencial. É essencial você estar capacitado quando você se torna empreendedor. E empreender na inteligência artificial é algo que traz um bom retorno e traz, sim, um acréscimo para as organizações. Pode perguntar, Lucas, fica à vontade. Tá, Também. na verdade, eu ia perguntar para a Penha sobre a diferença entre doação e destinação. Se você podia falar um pouquinho para a gente sobre. Tá, eu acho que o Leandro pode responder melhor. Um dos dois. Né? Não, sim. Mas vamos lá. Eu entendo que essa visão de destinação, ela seria uma visão onde você pode estar avaliando a sua empresa, certo? E destinar recursos para sem ser advindos de. Como assim? Sem ser advindos do seu projeto, sem ser advindos do seu planejamento, do início ao fim, que é o recurso recorrente, que a gente imagina como: hoje eu estou com 10 doadores aqui, pessoa física, e eu imagino que eu vou conseguir alcançar aí 100.
esse dinheiro, sim, será, na minha visão, aí a Penha pode me ajudar a Sim. compor a ideia, que esse dinheiro é o dinheiro de destinação e não o doação. Essa é a minha visão, tá, Lucas? O que eu entendo como doação é quando eu tenho uma visão das doações daqueles de pessoa física, mas de grandes empresários, Lucas, que é o que a gente estava conversando quando a gente busca lá entender quem é a persona de um grande empresário, jogar aqui no chat, criar uma forma de conversar, e aí você sim, eu entendo que você sim faz a abordagem correta, não para uma grande empresa privada, mas sim para um doador específico. Isso eu entendo como doação e destinação, né? Ou seja, eu consigo criar uma renda recorrente, pequenas doações de 30 e tal, e consigo visualizar uma doação de grande porte, de uma pessoa física de grande poder aquisitivo, que vai me trazer um recurso grande. O doar, a gente fala de recursos próprios, tá? E o destinação, a gente fala de impostos, tudo isso. Então, a questão de eu dou com o meu recurso próprio para um projeto que eu queira, e destinar o recurso, ele pode ser tanto de impostos e destinar bens. Então, essa é a diferença. Beleza. E aí a abordagem... Tá travando. E aí a abordagem é justamente nessa visão, tá, Lucas? Quando eu falei, então aquela renda recorrente, você consegue criar uma abordagem para convencer uma empresa a direcionar os impostos dela para o seu projeto de ISS, para o seu projeto de CMS. Então, sim, essa abordagem ela é ampla. Por isso que eu falo sobre aqueles R$ 30, tá? Ela é ampla. Você pode convencer as pessoas, e olha que está agora um assunto que eu vou tornar uma polêmica aqui. Tem um QR Code em toda a notinha que você pega do supermercado. Sim. Aquele QR Code você acabou de pagar. Tem alguns aplicativos que você só aponta a câmera do celular e você acaba de retornar para você 50 centavos. Em cada notinha que você tem, você ganha 50 centavos, 20 centavos, 10 centavos. Então, isso não é eu vou sabe, para uma organização nem nada. Você fez a sua compra, o aplicativo te dá um cashback, por assim dizer. Aí por que não, né? Por que não você fazer uma campanha de, vamos lá, pega esse QR Code da sua notinha, pega esse dinheiro e destina aqui como doação, pessoa física, porque a gente tem lá a nota fiscal paulista também, né? Então, além dessa nota fiscal paulista, destine também esses 10, 20 centavos que você ganhou no aplicativo. Então, né? Ou seja, destinações de impostos. Você sabe que isso, falando sobre destinações e assim, ele não tem dispêndio financeiro, né, de ninguém, né? Então, acho que seria isso. Eu falo porque às vezes dentro da própria organização, da própria entidade em si, sendo a destinação do seu, sei lá, do seu imposto de renda, o próprio funcionário, o próprio colaborador da entidade, ou até mesmo o médico, né, assim, da instituição, ele pode fazer essa destinação, né, no caso, de alguns projetos em si que pode acontecer, que pode existir ali naquela instituição, naquela organização, né? Exatamente. Essa questão da doação de nota fiscal, ela é cultural também, né? Quando eu trabalhei em algumas organizações que tinham essa questão de destinação, eu perguntava, mas você, funcionário, você doa? Ah, não dou. E quando eu entro numa organização, que eu vou fazer alguma consultoria, a primeira pergunta que eu faço para a equipe toda é: você doa para sua organização? Ah, não. Eu falei: por que você não doa para sua organização? Você não acredita nela? Né? Então a gente tem e essa questão também é como o telemarketing, tá? Ele já foi mais trabalhoso fazer essa questão de doação de nota fiscal. Ela demanda um tempo e demanda um trabalho, mas que, se for bem organizado, se forem campanhas que a gente pode lançar campanhas mais efetivas, a gente consegue ter um retorno. Mas tudo tem um planejamento e tem um trabalho aí para se demandar em cima. Eu sei que, às vezes, a organização ela não tem tempo para algumas coisas, ela precisa de um dinheiro imediato.
Então, por isso que a gente bate muito na tecla agora, capacitação, integração entre as áreas, que seja integração que a gente brinca, eu e equipe, né? A gente brinca que às vezes tem organização que só tem 2, 3, né? Sou eu e equipe, mas essa integração entre essa equipe mínima que seja, essa capacitação, ela é muito importante. E aí você consegue alavancar aí recursos. E demanda tempo. Uma coisa que foi falado no último webinar também, que as pessoas acham que ir para Brasília, né, que eu sei que é um trabalho extremamente complicado, acho que para Brasília ele pôs o pé lá, né, no aeroporto, pronto. Né? Ele almoçou com um deputado, pronto, ele já tem o dinheiro. E a mesma coisa essa questão de gerir uma organização. Você tem um tempo aí de trabalho, um tempo de elaboração de tudo para ter esse retorno, mas ele vem. Mas, enquanto isso, você tem que ficar, né, segurando, que a gente brinca, segurando os pratos. Mas a gente tem que parar de ficar passando chapéu, né? Certo. A Elise, ela tá aqui assim, levantando a mão, balançando, que ela quer falar, que ela quer falar. Eu tô vendo ela aqui, ó. E tem, mas depois eu vou falar um pouquinho. Assim que a Elise falar, perguntar, logo depois que vocês responderem, eu tenho uma mensagem aqui da Santa Casa de Araçatuba, que fez um comentário muito bom que eu vou ler para vocês aí. Vai, Elise. Eu queria aproveitar o gancho da Penha e fazer essa pergunta, né? Então, eu sou uma instituição. E, às vezes, eu tenho um projeto. Daí, eu contrato vocês para desenvolver o meu projeto. Eu tenho uma ideia. Eu quero fazer isso. Mas eu sou uma instituição que não sei de nada. Eu quero captar, mas assim, não. Daí vocês fazem essa análise, entra na instituição, vê lá na região o que pode ser feito, ou o perfil da instituição, como ela é vista na sociedade. Tem todo esse estudo, vocês também está dentro do trabalho de vocês. Sim. O objetivo que a gente tem é, primeiro, entender o DNA da organização. Para eu poder te passar alguma coisa, eu preciso entender do que eu estou falando, né? Então, a gente faz todo esse mapeamento, toda essa análise da organização, que isso não só a gente, tem que ser feito por qualquer pessoa que vai fazer esse trabalho. Então, assim, a gente mapeia, a gente entende o DNA, a gente entende o objetivo, a gente entende qual é o propósito dessa organização, porque às vezes pode parecer que não, mas tem organização que não sabe o seu propósito. Ela não entendeu ainda qual é o seu propósito, pelo menos as pessoas que trabalham nela, né? Então, entender o DNA da organização, entender o propósito, entender aonde ela está, qual o potencial dela naquela região, aonde ela pode chegar e aonde ela quer chegar. Aí, mapear toda a região. Quando eu trabalhei em Jaú, eu mapeei a região em torno de mais de sei lá quantos quilômetros, eu não me lembro agora, que já faz um tempo, para entender quem era o meu público-alvo ali na região, para poder falar, tá, esse é o meu público-alvo, e ir para esse público-alvo. Entender os projetos, exatamente como são os projetos, o que pode se tirar mais desses projetos do que já foi pensado, e aí sim poder fazer essa ação. Porque, assim, o que eu percebo, né, nessa questão de captar recursos para Santas Casas, é porque, como o recurso ele é limitado para o atendimento, acaba que muitas vezes o atendimento é deficitário. E daí a reputação da Santa Casa ou da instituição, ela não é boa. E daí a Exatamente. eu não sei se vocês fazem esse trabalho de trabalhar a minha reputação. E às vezes o que acontece é isso, as pessoas, os próprios, as indústrias ou os PJs da região, os grandes investidores da própria região, não confiam mais na Santa Casa, ou porque teve desvio, ou porque teve má gestão, ou porque tem esse risco reputacional de colocar o seu nome junto a uma instituição que não é fidedigna, né? Eu acho que isso também é um trabalho que tem que ser desenvolvido, né? E daí aquilo que você falou, Penha, a raiz, saber o que eu sou, onde eu estou e para onde eu quero ir, né? A minha importância dentro. É assim, as pessoas têm que entender, as pessoas físicas que são atendidas por aquele hospital têm que entender a importância daquele hospital na região.
O empresário que tem aquela indústria na região, ele tem que entender que aquele profissional dele, aquele colaborador dele, ele vai ser atendido por aquele hospital. E que se não tiver aquele hospital, ele não vai ser atendido. Aí ele vai ter que se afastar. Tem uma série de questões que a gente mostra para as pessoas a importância e relevância daquela organização naquela região. Leandro. E aí, o nosso trabalho é de rebrand, né? A gente vai recriar o branding book, ou seja, a gente não vai alterar cores, letras e fontes, imagens, mas nós vamos alterar a forma que o público vai ver você. E aí, a inteligência artificial entra. E aí, a automatização e a diminuição de tempo, tá? Porque, vamos lá, eu preciso tirar essa má visão de que a minha organização não presta um bom serviço por conta de gestões anteriores. Tá, Leandro, como é que você vai fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Utilizando a inteligência artificial. Tá, Leandro, como? Eu vou pegar simplesmente um descritivo de uma organização que funciona, seja em qualquer lugar do país ou em outros países. Isso eu estou falando da minha atividade, tá? Da minha expertise. E vou colocar lá o descritivo dessa organização, como ela é vista, ou seja, como eles mostram para o público sua visão, missão e valores, e vou comparar com o ChatGPT com o que já existe da minha empresa. Leandro, mas isso aí não quer dizer muita coisa? Não, quer sim. Porque a partir do momento que ele faz uma análise, ele vai me trazer o comparativo e o próximo descritivo, o próximo prompt é o seguinte: crie para mim agora uma forma de igualar-me a esta organização que é bem-sucedida, a esta visão, missão e valores dessa organização bem-sucedida. Aí você fala, Leandro, mas e aí? O que eu faço com tudo isso? Eu peço para a inteligência artificial me criar um plano de marketing para chegar nesse objetivo. E aí eu falo, tá, Leandro, legal. Em quanto tempo eu consigo fazer isso? Eu peço também para a inteligência artificial criar um cronograma. E que forma eu vou fazer isso? E assim sucessivamente. Ou seja, sim, nós fazemos o rebrand. Nós fazemos essa análise da história da organização e como ela vai alcançar uma nova história de sucesso, qual é o público que a gente vai ter que atingir, aonde vai ter que ser investido, recursos, enfim. É uma abordagem satisfatória e de longo prazo, médio e curto. Depende muito das intenções aí. Tá bom? Vamos lá, tem... O Lucas ia fazer uma... Isso, eu vou fazer um comentário, acho que importante para a gente também. GH Alves aqui, da Santa Casa de Araçatuba, está aqui na minha terra quente, e ela fala aqui sobre que, na verdade, não é o investimento que foi feito, né? Ela está dando como exemplo a Santa Casa de Araçatuba. O investimento que foi feito para a captação de recursos foi bem menor do que o próprio recurso captado, né? Então, o que ela fala aqui, ou seja, o custo é bem menor quanto a receita que se levanta para a entidade, né? para a organização. E ela até comenta aqui que na Santa Casa, hoje de Araçatuba, em 2022, eles levantaram um pouco mais de 7 milhões em doações, em investimentos de PJ e IPF, ou seja, assim, basicamente superou o custo que teve, né? Então, que é algo benéfico, né, para a instituição ou para a organização. Sim, a gente tem que pensar que a organização ela tem que andar sozinha, porque não tem jeito. Um gestor sai, um muda de área, enfim, alguma coisa pode acontecer. Então, a organização, como qualquer empresa, ela tem que conseguir, entre aspas, andar sozinha. Por quê? Porque senão a gente fica preso dependendo de uma coisa ou outra. Então, se a gente conseguir ter uma estrutura bem montada e alinhada, a organização segue sozinha. Porque as pessoas, elas têm que... Eu brinco que as pessoas que trabalham com a gente, elas têm que evoluir, né? Então, é assim, eu não quero essa pessoa a vida inteira comigo. Se ela quiser evoluir, então ela tem que aprender, ela tem que fazer sua melhor, ela tem que ir para frente. Ela tem que ajudar outras organizações, ela tem que trabalhar no que ela se faz melhor, né? Porque a gente tem que pensar que a gente está trabalhando com pessoas também. É a questão da humanização.
Então, ainda mais falando de organização. Então, a gente tem que pensar desta forma. E seguindo aqui, com a questão de captação e de como a gente pode variar, né, as formas de captação, a organização ela pode também prestar serviços, né, daquilo que ela faz de melhor. Então, por exemplo, um hospital tem lá os seus médicos, tem lá os médicos em todas as áreas. De repente, para a região, e aí pensando no que a gente acabou de responder, um médico ele pode fazer uma palestra, um médico daquele hospital, ele pode fazer dentro da empresa daquela região uma palestra. Então, ele pode pegar e levar um conteúdo falando de saúde mental, falando de oncologia, ele pode ir para dentro daquela indústria numa semana de CIPAT, numa semana de outubro rosa, novembro azul, janeiro branco, a organização pode oferecer para aquela empresa esse serviço. Então, aquele médico, ele vai para dentro da empresa, ele faz aquela palestra que é de utilidade pública, em que vai passar conteúdo e informação para aquelas pessoas, para aqueles colaboradores, e, ao mesmo tempo, ele se aproxima, a organização se aproxima da empresa. Então, ele consegue mostrar o quão relevante e o quão sério é aquela organização. E isso acaba sendo bom para todas as partes, tanto para a empresa, que vai ter ali uma palestra falando daquele assunto que ele tem que falar, aquela indústria tem que falar para aquele colaborador, quanto para a organização que vai mostrar o seu serviço, vai entrar dentro, que eu brinco, dentro da casa daquela pessoa, e aí ele vai conseguir poder mostrar o seu serviço e fazer, olha, você não quer doar? Então, é tudo relacionamento, então isso também é um serviço que aquela organização, aquele hospital, aquela organização pode prestar do produto que ela tem, vamos dizer assim, falando, né? E aí você consegue trazer mais recursos. Então, isso também é uma forma de ampliar a captação de recursos, porque a captação de recursos não é só aquele dinheiro. A captação de recursos, que é o que a gente também fala quando a gente vai para as organizações, é a economia da sua organização. Então, tudo aquilo que ela conseguir economizar internamente e que ela deixa de gastar numa coisa, ela pode trazer recurso. E é isso que ela pode também otimizando. Produtos, ela pode ter produtos, a organização ela pode ter produtos, o hospital, ele pode criar um produto, um mascote. A gente agora está fazendo isso em Jundiaí, que a gente tem uma empresa que tem um mascote, e a gente está auxiliando ele com esse mascote que eles criaram na área de sustentabilidade. E a gente está levando isso para fazer em Jundiaí, junto com a prefeitura, para falar de sustentabilidade, para falar de meio ambiente. Então, essa semana a gente está fechando isso com uma empresa que quer patrocinar organizações que falem de sustentabilidade. Antes, Então, antes da Anne falar para não perder, assim, qual que é o benefício? Isso que eu ia te perguntar, qual que é o benefício para a empresa, para doação, para doador, para a empresa ou para a pessoa física? Tem algum benefício para ele? Você consegue colocar para a gente isso? Como assim? Em que sentido? Desculpa, não. Então, assim, na verdade, assim, um benefício. Acho que a gente pode falar de não sei se seja um benefício voltado para a própria empresa, assim. Não sei se seja um meio de convencimento, né? Não sei se as palavras são essas, né? Mas Fazendo essas palestras? fazendo as doações. Eu entendi a pergunta do Lucas. Você está dizendo se a empresa tem alguma vantagem, tipo fiscal, pela doação, e também visibilidade, porque às vezes ela tem alguns selos de qualidade, você precisa ter ações, não é? Ligadas ao ESG. Nada como ter uma pessoa ligada aqui para eu acho que é isso esclarecer que ele as tá falas. É isso mesmo, exatamente isso mesmo. Além das contrapartidas, viu, Lucas? A gente tem oferecido também, eu acho que é costume, né? A questão de visibilidade, quando a empresa faz um aporte, uma doação, para a pessoa física, elas têm que ter em mente que elas podem doar para qualquer organização, se eu não me engano, 6% do seu rendimento. Então, ela vai falar, essa é a cultura que a gente também tem que enraizar, tá? As pessoas não entendem que elas vão ter uma restituição quando faz o imposto de renda
completo deste valor doado, tá? Então, imagina o seguinte, eu ganho um salário mínimo, 6% disso eu posso doar para uma organização. Aí você fala, poxa... 2.000 salário, né? E aí você vai fazer sua declaração, aí você pensa, tá, mas eu ganho 5.000. Né? 6% já me é, já me é alguma coisa, né? Eu ganho 10.000. Poxa, 6% realmente vai impactar. Mas isso é cultural, né? Exato. Então, Isso é uma também campanha. é um trabalho que a gente precisa fazer, né? De mostrar o benefício fiscal que uma PF pode obter, além do benefício pessoal. Porque o que a gente tem utilizado, Lucas, nas campanhas, quando a gente busca a doação e cria o storytelling, cria a historinha, de alguma forma trazer essa pessoa a público, se ela sim aceitar. O que a gente notou é que quando elas participam de organizações que têm um objetivo que seja para a saúde, que sensibilize, né, toda a comunidade. Aqui em São Paulo a gente tivemos aí algumas desgraças ambientais, e aí quando as pessoas externas colaboraram aí em campanhas para ajudá-las, nós utilizamos de buscar o depoimento. Isso foi fantástico. Cada um dizendo, eu doei para isso, sabe? Você conseguia ver estampado a satisfação visual, não só aquela do fiscal mesmo, mas dizem, né, que já é notório, né? Aqueles que doam e dizem que doam já recebem o seu galardão, né? Ou seja, tudo bem que você tem que doar e não deixar a mão direita não saber o que a esquerda fez, mas quando você também doa, você está ali e mostrar que doou, você está recebendo, é uma satisfação, né, pessoal, né? Então, é essa cultura que inserir também. Eu tenho uma pergunta não, duas em uma. Vocês com todo o conhecimento e experiência na área de captação de recurso, eu queria que vocês apresentassem para a gente onde, na visão de vocês, na experiência de vocês, onde vocês enxergam mais resultados e se, por exemplo, uma instituição, seja de médio, pequeno, grande porte, onde que a instituição pode buscar doadores recorrentes? Tá. Só complementando um pouco o que a gente estava falando, que o Lucas perguntou, então a gente tem as formas de captação, a gente tem leis de incentivo, que são todas as leis, né? E aí a empresa ela vai abater do imposto de renda dela para fazer essa doação para a organização, tem a questão dos selos, tem a questão de abatimento de doação de pessoa física quando ela faz o imposto de renda dela completo, mas isso é um pouquinho mais trabalhoso, vamos dizer, porque tem que ser feito todo um trabalho, uma campanha mesmo com as pessoas físicas. As pessoas físicas hoje, elas têm ainda a questão de, se eu doar, eu faço meu imposto de renda, e eu doar, eles vão me pegar, a Receita vai me pegar, entendeu? Então, a gente ainda tem essa questão aí. Falando no que você perguntou de captação, depende. Por quê? Porque se você abre as frentes de projetos de captação, por exemplo, quando a organização ela submete um projeto de lei de incentivo, obviamente que o valor é maior. Por quê? A gente tem captação, a gente tem projetos aí, o INDE, ele tem projetos de 5 milhões. Eu tenho projetos incentivados por esporte de 5 milhões, eu tenho projeto incentivado de 1 milhão, 2 milhões. E aí eu tenho que ir atrás das empresas para que elas abatam o seu imposto de renda e a gente explicar para ela qual a importância dela estar nesse projeto. Hoje está muito SG agora. Toda empresa quer que os projetos estejam ligados a SG. E hoje está se criando até cargos de SG agora. Essa empresa que eu acabei de falar, ela criou um S-Gênio, ela criou um negócio ligado a SG que ela quer trabalhar com esse projeto aí nas organizações de sustentabilidade. Então, tudo depende de como você estrutura, porque tem várias formas de captar recursos, né? Várias formas. Tanto de projeto pessoa física, que você cria campanhas na cidade, uma cidade pequena, você pode criar campanhas. Eu tive campanhas em Jaú, dentro de hotéis, dentro de... Aí você fala, tá, mas o que uma empresa que vende trator, que faz
que vende tratores tem a ver com um hospital. A gente já criou campanhas dentro da área de vendas dessa empresa de tratores para que eles aumentassem a sua venda e 10% vinha para o hospital. Então, a gente fez um trabalho com o seu time de vendas para conscientizar aquela pessoa que quando ele vendia um consórcio de um trator, ele estava fazendo parte daquilo. E que quanto mais ele vendesse, ele ia conseguir ajudar o hospital. Dentro de hotéis, de campanhas de redução de custo de hotéis. Então, são projetos, são várias formas. Então, a gente tem lei de incentivo, a gente tem essas palestras que a gente pode ir para dentro das empresas, como eu comentei. E aí, sim, vender a palestra, que é um valor que vem para o hospital, e a empresa compra aquela palestra, ao mesmo tempo a gente consegue fazer com que ele olhe para dentro da organização. A gente tem produtos que podem ser criados. Então, puxando aí o link, puxando o então, Anny, quando você me perguntou se é uma pequena, média ou grande organização, qual seria mais fácil e qual tem mais resultado, eu posso te dizer assim, qual está mais engajado? Por que isso? Vamos lá, uma pequena organização, ela está contando ali só com a sua prestação de serviço, os seus ideais. Digamos que ela tenha lá 3 funcionários. A gente já passou por isso, tá? E o seu ideal, onde os 3 funcionários, eles eram vamos utilizar aqui um termo, de educação ou de atividade física. E eles só tinham aquilo para oferecer. Tá, como é que a gente consegue fazer essa pequena ganhar o mesmo que uma grande ganha? A gente faz com que essa prestação de serviço envolva a sociedade, para que a sociedade veja-os como alguém grande. Não alguma empresa, uma organização grande, mas alguém que faz algo por eles, pelos vulneráveis. E os outros vejam essa atuação de proteção ao vulnerável de uma forma grandiosa. Então, qual é o nosso trabalho? Marketing e o nosso trabalho de conscientizar que a sua prestação de serviço ela vai estar em evidência. Tá, Leandro, ela vai ganhar mais dinheiro? Vai. Tá, mas ela vai usar esse dinheiro de uma forma correta? Vai. Por quê? A partir do momento que começa a entrar recurso, você só não paga a conta. Você também consegue aprimorar processos. Você consegue melhorar a entrega dos seus serviços, criar novos projetos, atender mais pessoas. E isso vai mostrando o quão grande as suas ações são para aquela comunidade. Então, é relativo, mas é algo objetivo. A nossa atuação é mostrar o quão grande a sua atuação para a sociedade é eficaz. E aí a gente segue nessa linha de raciocínio, né? Mas outra pergunta, seguindo nessa questão de resultado. Por exemplo, se a instituição ela tem um projeto incentivado com a destinação de imposto de renda e pessoa física, qual que é o prazo previsto para essa instituição começar a ter resultado? A gente imagina, não só para essa simples questão, que todo resultado de captação ela será concretizado em 3 meses. A primeira percepção, tá, Anny? Por que eu digo isso? Porque o primeiro recurso ele já pode iniciar na primeira semana. Por quê? Nosso serviço, e acredito que todo mundo deveria fazer isso, é como é feito em grandes empresas, e até o Sebrae explica um pouco isso em seus cursos, que quando você vai analisar uma empresa, mesmo ela já estando em processo de execução contínua e tal, você tem que analisar a redução dos gastos. E muitas organizações não percebem que, ao reduzir gastos, elas estão captando recursos. Como assim, Leandro? Imagina o seguinte, eu consigo fazer com que a sua organização, além de você ter lá o projeto de lei de incentivado, a sua organização passe a pagar menos 30% na conta de luz, porque eu, captador, encontrei na prefeitura a oportunidade, diante de uma lei que eu, captador, possibilita que a sua empresa, a sua organização reduza esses 30%. Ah, Leandro, isso não é captação. Sim, é uma captação. Então, já na primeira, segunda semana, você já está tendo o resultado da captação. Isso é uma visão cultural também, tá, Anny? Ah, quando é que dinheiro externo vai entrar para eu ter recurso para o meu projeto? Não. Quando é que o seu dinheiro vai valer
o tanto quanto ele deve valer para o seu projeto. Primeiro começa internamente, né? Para Exatamente, depois ir pro externo. exatamente. Bacana. Muito bom, mano. E se tiver mais perguntas antes da Penha, não, fica à vontade, Penha, pode falar. Não, então, é essa cultura que a gente tenta levar, né, para as organizações. E aí a gente poder entender que tudo é redução de custo. Se você consegue ir para um hospital, porque eu já passei por isso também, que alguns produtos sejam doados, que não é aquele produto que a gente já vê muito isso, empresas falando, está em vencimento, vai vencer semana que vem, vamos dar para o hospital. Não, isso também não. A organização ela tem que entender o seu valor também. É muito interessante isso. Eu já neguei doação. Por quê? Porque a gente percebeu que aquela empresa ela só queria aparecer, vamos dizer assim, ou aquela empresa ela queria desovar um lote de alguma coisa que ia vencer ali. Não, a gente não é. Por quê? Porque ou ela ia ter que jogar fora, ou ela ia ter que. Então vamos doar um negócio que já tá aí vencido, o leite que vai vencer mês que vem ou semana que vem. Não, eu não vou doar um leite e usar um leite aqui que vai vencer. Então, tudo isso faz parte da questão de captação. A gente entender a empresa, então é muito relativo essa questão de quando vai ter retorno, porque tudo tem prazo. A elaboração do projeto tem um prazo, a captação, o quanto a gente coloca aquela proposta que a gente chama de proposta comercial daquele projeto na rua, o quanto a gente precisa criar um relacionamento com a região ou com o cliente. Quando a gente consegue, eu tenho clientes que é muito interessante, eu ajudo outras organizações a captar recursos. Aí aquela organização vira para mim e fala, mas por que eles só querem falar com você? Porque a gente cria relacionamento, entendeu? Então, esse relacionamento que a gente cria com a empresa que é muito importante. É muito interessante a gente entender quem é o nosso cliente e entender que ele sempre vai querer falar com a gente. E o quanto, eu brinco que eu falo, se o cliente falar, aparecer na tela, eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, se espirrar, saúde, porque eu estou ali para atender ele no que ele precisar imediatamente. Então é muito relativo isso, o tempo, né? A gente precisa, depende da organização, depende do empenho da organização, porque infelizmente eu já consegui recurso de organização que recusou, porque ela não queria sair uma vírgula do que ela queria para ela, mas que o cliente só pediu para fazer uma palestra dentro da empresa dele e ela não quis. Então, assim, é muita coisa que acontece nesse E nessa universo. questão do prazo, mas assim, a instituição, ela, junto com os captadores de recursos, ela pode estipular um prazo, Sim, na né? verdade, ela tem Lógico. que estipular diante do planejamento dela. É como E uma da empresa realidade que se e da encontra também, né? realidade que se encontra. Então, por exemplo, a gente faz um planejamento e a gente sabe, hoje em dia não dá para se fazer mais planejamento de 5 anos, tá? São planejamentos de no máximo de 1 a 2 anos e olhe lá, porque se vier uma outra pandemia, esquece também, né? Tudo vai por água abaixo. Então a gente já tem que estar preparado. É muito engraçado que a gente fala isso hoje. A gente tem que estar preparado para a próxima pandemia, para o próximo apagão, né? Para tudo próximo que vai Tem que acontecer. estar próximo para o pior, né? Na verdade. Exatamente. Na verdade, a gente tem que esperar o pior fazendo o nosso melhor, né? Vamos dizer assim, Exatamente. né? Com o resultado. Então, diante do planejamento, não é tipo, a gente não sabe quanto vai captar. Não, a gente sabe. Porque a gente vai trabalhar para captar em 3 meses. Por quê? Porque a gente tem uma planilha, um planejamento, um business plan para falar, olha, eu preciso de dinheiro todo mês, eu preciso tanto todo mês, eu preciso tanto em 3 meses, eu preciso tanto em 6 meses, eu preciso tanto em um ano. Então, essa é a questão que a gente tem que levar. Então, e aí, respondendo você de uma forma mais abrangente, eu vou ter que fazer um merchan de novo. Como é que a gente atua, né? Eu acredito que todos os captadores de recursos e gestores de negócios que atuam para organizações só pensam e fazem a mesma coisa. Eles chegam na organização e analisam o risco, ou seja, onde vocês estão colocando dinheiro que não deveria estar sendo colocado, e aí reduz gastos. Na sequência,
a ação é, vamos reduzir, isso já é captação. Na sequência, o próximo passo qual seria? Bom, deixa eu ver todos os seus projetos e saber qual o recurso que você precisa para sobreviver durante esse ano. Tá, esse projeto aqui vai suprir a sua existência este ano. Então, vamos investir a nossa captação de recursos nesse projeto. Aí toda a equipe é mobilizada, o nosso marketing e tal, e ligações, e busca desse recurso. Ah, vai vir quando? Legal. De acordo com a atividade da nossa equipe comercial, a gente consegue entender que em outros projetos, em tanto tempo, a gente conseguiu. Por quê? Porque a gente já tem a expertise. Então, se eu falar para você, Ani, que em 3 meses é possível? É possível a gente saber. Por quê? Porque a gente tem lá uma expertise naquela região. Se eu chegar para você e me falar, Leandro, vai para o Amazonas. Quanto tempo você vai conseguir? Bom, a gente teve poucas experiências. Deixa eu ver como é que está aquela região. E aí é nosso trabalho analisar como é que está aquela região. Como? Ah, eu posso ver como é que estão ali as questões de doações de pessoa física. Transparência, site da transparência. Eu posso ver como é que estão as emendas parlamentares para aquela região. Emendas individuais, impositivas. Ah, o meu projeto consegue? Se a sua empresa estiver regularizada, eu posso ir lá e falar com um deputado. Entende, Ani? Tudo é relacionamento, tudo é planejamento. Aí, legal. Terceiro ato. Eu vou criar para o ano que vem. Como é que eu faço isso? Para o ano seguinte, a gente tem que estruturar o quê? A imagem da empresa. E ela não pode começar no ano seguinte. Então, eu tenho que criar um evento que vai chamar a população para ver a minha organização. Entendeu? Então, é um passo a passo. E aí sim a gente consegue. Com esse planejamento, hoje a gente, em 2 anos, a gente consegue ver a empresa saudável, a organização saudável e autônoma. Em um curto período, todo mundo recebendo o seu e a gente atuando até um certo momento onde ela vai conseguir atuar sem a nossa existência naquele universo coletivo ali de prestação de serviço, enfim. Tá? É mais ou menos isso aí. Obrigada. Obrigada. E todo mundo tem que se capacitar. Até nós estamos frequentemente nos capacitando, que a gente tem a ajuda de vocês, da Azevedo. Então, a gente sempre está se capacitando. Vocês nos auxiliam também, e a gente está sempre se capacitando para poder sempre ter o melhor. Muito bom. Eu não sei se já foi respondida a pergunta aqui talvez eu tenha perdido, que eu estava procurando um livro São aqui tantas mesmo. perguntas. Né? Então, a Gláucia, ela falou sobre o abatimento do imposto de renda, se tem a lista, quando é sobre imposto de renda, né? Quando a doação é feita assim, se tem uma lista já pré-definida para quem vai ser doado. Ela está contando que quando ela doou via imposto de renda, havia uma lista Pessoa física? pré-definida. Pessoa física. Na verdade, você doa para o fundo, né? Há sim uma lista, mas você também... Hoje, aqui em São Paulo, funciona assim, eu acho que em todo o Brasil, me corrijam alguém se eu estiver errado. Você usa um aplicativo, tá? O que a gente recomenda, tá? Você usa o aplicativo, você vai direto e faz a recomendação para a instituição que você quer. Existe sim uma lista, se você não sabe para qual instituição você quer doar. Tá? Agora, se você tem uma instituição de sua preferência, no ato da doação, no aplicativo ou você insere o CNPJ e doa, tá? Para o projeto. E aí o que acontece? A doação vai para o fundo e o fundo repassa para a organização. Isso acontece muito no Fundo do Idoso, Fundo Nacional de Saúde, Criança e Adolescente. Então, digamos, a minha organização tem um projeto, e isso também é importante, viu, Lucas? Isso é importante. Você que doa, você precisa conhecer a organização e a organização criar projetos para esses fundos. Porque senão como é que eles vão receber? Então, essa é a análise, entende, Lucas? Ah, legal, eu estou indo na organização, quero nota fiscal, mas eu vou colocar meu... Qual? Para qual? Para onde vai, né? Para quem que é, né? Exato. Isso a gente costuma muito, tá? Passa no caixa do supermercado, de alguma coisa, tem lá, né, a urnazinha que a gente coloca, a gente acaba nem vendo para onde que vai, né? E assim,
E qual a importância, quanto importante é você saber para que organização e você conhecer o projeto que você quer doar como pessoa física? Porque eu já ouvi, já falei lá no fundo da criança e adolescente, tem dinheiro que fica, tem milhões que ficam parados lá, porque quando você faz o seu imposto de renda e você não diz para que organização você quer doar, isso fica parado. Então, e se a organização ela também não está em ordem, não está toda correta, a organização não consegue e fica parado nesse fundo. Eu já tive vários casos desse tipo e o dinheiro fica parado. Então, você doou, mas não conseguiu doar, a Não chegou, né? organização e não chegou. E ele fica parado, ficam milhões parados lá. Isso que é complicado. E isso é um trabalho que a gente pode também fazer, a gente como organização e como consultoria, e como empresa, fazer junto às empresas, para auxiliar as empresas a saber destinar. Então, por exemplo, outra forma de se conseguir captação de recursos pessoa física é quando uma consultoria, uma contabilidade ou consultoria consegue ensinar, por exemplo, a Raizen tem quantos mil colaboradores? Consegue-se fazer uma campanha dentro da empresa para falar, olha, eu te ensino a doar. Então, aquele hospital daquela região, aquele hospital de uma cidade pequena, uma cidade menor, se ela fizer esse trabalho junto às empresas, ela vai conseguir. Por quê? Porque ela vai estar toda em ordem, no fundo, ela vai ter feito tudo isso, ela vai ensinar os colaboradores. Isso pode ser um dia de trabalho dentro de uma empresa em que a organização vai lá para dentro da empresa falar, vamos fazer esse trabalho? Eu vou dar uma palestra para falar da importância da organização, e aí eu consigo ajudar vocês a destinar. Ponto. Aí você já tem uma outra forma de captação. Eu acho que é isso. Leandro, Deixa eu acho só que quer... complementar um pouquinho. Complemento. Quando a gente está falando de fundos, aí já é uma informação até interessante para todos aqui da saúde. O Fundo Nacional de Saúde, ele mostra quanto de recurso está alocado nos fundos e também o quanto de recurso, o saldo desses fundos. Se a gente parar para recordar um pouco as leis, tem uma lei complementar 197 de 22 do 6, do ano de 2022, que faz com que organizações e prefeituras possam receber esse saldo. Só que esse saldo, ele só pode ser utilizado até o dia 31 desse ano. Se vocês olharem lá no Fundo Nacional de Saúde, tem municípios com mais de 100 milhões de reais que as prefeituras ainda não conseguiram utilizar. E aí, o que isso é importante para nós? Nós, como terceiro setor, no segundo parágrafo dessa lei 197, está descrito que pode ser destinado para organizações de saúde. Como é que a gente movimenta isso? Essa é a grande questão, né? Mas, sim, essa possibilidade dos fundos, ela é verdadeira, você tem que estar de acordo com o seu projeto, tem que estar dentro dessas normas, desses fundos, para que você possa não só receber da pessoa física, mas dos fundos nacionais, dinheiros advindos do governo, tá? Então, complementando, eles são funcionais, mas a gente precisa de conhecimento, saber como utilizar, tá? Tá certo, muito bom. Eu acho que é isso. Perguntas, Lembrando que assim, dúvidas, angústias, né? você sabe que pode, assim, é claro que surge, como a gente está, pessoal que está assistindo no YouTube depois dessa nossa live, né? O pessoal que está no YouTube aí também vai conseguir. Eu deixei o link, e às vezes vem dúvidas também, viu, Maria da Penha, viu, Leandro? E acho que a gente pode ir repassando para vocês, né? Sim. Que poderão surgir aí. E a gente está disponível, eu coloquei aqui no chat, eu e a Anne, o YouTube, né, da Azevedo, o pessoal seguir aí. Eu não sou youtuber, não, mas só para o pessoal seguir lá e acompanhar o sininho, porque às vezes chega a notificação e aí é legal dos webinários, né? E também o site, onde a gente coloca aí, onde a Azevedo capacita, né, os próximos webinários. Coloquei as redes sociais aí, o LinkedIn da Azevedo também. E eu deixei o link do chat, eu falei no comecinho, mas eu deixei o link do chat do grupo nosso do WhatsApp, que é onde a gente vai disponibilizar, eu já falei com o material, a gente vai disponibilizar ali tudo que a gente falou aqui hoje, que foi essa ideia de ser um bate-papo, tanto que hoje a gente não colocou nada de compartilhamento de tela, né, foi para trazer algo mais envolvente mesmo, mas o material sim, a gente vai disponibilizar
no grupo. Então, se vocês quiserem entrar aí, cliquem aí ou salvem depois. A gente só clicar que ele vai entrar no grupo automaticamente. E tá rolando, viu, o Penha e o Leandro, lá um sorteio de um livro. Aquele livro da semana passada nós fizemos, um webinar. Eu me inscrevi para ganhar esse livro. Então, e lá tá rolando, vai rolar o Vou sorteio tentar aí. de novo. Vai continuar lá, nós fizemos na live, vai rolar lá sobre o manual de captação de recursos em saúde, que uma das Hospital coautoras, do né, do Amor, livro, né? foi a Adriana, né? É. E então, assim, a gente vai, o pessoal que entrar lá, quem tiver dentro do Pessoal, grupo, vai lá, porque eu também vai quero. rolar o sorteio, entra lá, Vocês que lutem, né? vai rolar, e é bem bacana o livro, assim, muitas pessoas falaram muito bem, só para deixar esse recado para vocês. Para você ver, a gente que trabalha com isso, eu tô querendo livro, não tô querendo Tá livro. vendo? Vocês que lutem aí, porque eu vou tentar de novo. Bom, vamos agradecer mais uma vez, acho que foi Muito muito obrigada a bom esse todos. bate-papo, né? Assim, foi muito, muito interessante. O seu Eliseu está aqui com a gente, o seu Eliseu Acabou entrou, de abrir Seu a Eliseu, câmera, ó. ele Por acompanha o seu favor, seu Eliseu. Eliseu é um fofo. doutor data máxima vênia, entrar nessa reunião já do final, mas é que eu estava ocupado, mas eu assisti, mais ou menos, tá? Nós Um não vimos na pouquinho. Rede Vida, lembra? Nos conhecemos na Rede Vida. Tudo bem, vocês? Tudo bem, Tudo prazer. bem, Muito obrigado pela vossa presença, pelos palestrantes, que com obrigada. certeza ajudou muito, tá bom? Bom Muito dia. obrigada. Ó, Tchau, tchau. muito obrigado, seu Eliseu. Antes, eu tô vendo que o pessoal tá abrindo a câmera aqui, e eu falei GH Alves, eu falei ela, mas é ela no Instituto de Instituição, viu? Ela, a Santa Casa, viu? Eu tô vendo agora aqui. Vamos abrir as câmeras, a gente sempre faz uma fotinha no final, tá? Antes do agradecimento aqui, para o pessoal ir se preparando aí, dar aquele sorriso, se arrumar. O seu Eliseu já Passar tá arrumando. maquiagem, né? Passar O seu Eliseu já batom, tá arrumando o arrumar o cabelo ali, ó, que eu cabelo. vi, É. né? Organizando pra gente fazer aquela fotinha do final, se vocês puderem abrir a câmera pra gente, a gente printar a tela aqui com vocês, depois a gente compartilha com todos. Ah, eu quero ver. Como é que eu fiquei, né? Isso, o Jacos ali já se ajeitou também, o Rui também tá se organizando ali, o Rui tá junto com todo mundo ali. Vamos lá. 1, 2, 3. Bom, foi. Muito bom. Obrigado, Muito obrigada a muito todos. obrigado. Estamos à disposição para mais dúvidas e a gente vai mandar o material na parte da tarde para poder compartilhar. Combinado, Leandro. Obrigado também mais uma vez. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Até mais, tchau. pessoal. Tchau.